Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de podermos, no primeiro sábado do ano, compartilhar o pão da vida, abrir a palavra de Deus e juntos nós estudarmos e extrairmos lições importantes para a jornada do ano de 2021. Sabemos que o ano de 2020 foi difícil para muitos, mas, pela graça de Deus, chegamos ao final do ano vitoriosos em Cristo. O ano de 2021 é desconhecido para nós, mas se nós andarmos na presença de Deus, tendo Jesus como piloto de nossa vida, com certeza chegaremos ao final de nossa jornada com segurança. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, de suma importância. Jesus acalma a tempestade. E eu gostaria de fazer uma introdução, fazendo algumas perguntas. O que é uma tempestade? Você que está me assistindo, você já enfrentou uma tempestade? Já vivenciou uma tempestade? Sabe conceituar uma tempestade? O que é uma tempestade? A tempestade, ela pode ser caracterizada como um fenômeno ou agitação atmosférica de caráter violento, que possui curta duração e pode vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, raios e relâmpagos. Também a tempestade é chamada de fenômeno natural. A tempestade pode apresentar ou se apresentar em diferentes tipos, em decorrência dos efeitos que sua formação produz. Esses tipos de tempestade podem ser ciclones, furacões, rajadas de vento, chuva de granizo, tempestades solares, tempestade de areia, entre outras. E os apóstolos, eles enfrentaram uma grande tempestade. E essa tempestade envolvia um forte vento e furiosas ondas querendo fazer o barco naufragar. Está registrado em Lucas, no capítulo 8, 22 a 25. E vamos pedir ao nosso irmão que coloque o texto, já está na tela. E diz que aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos discípulos: passemos para a outra margem do lago, e partiram. O verso 23 diz que enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então, os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a pontos de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados, maravilhados, perguntavam: quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordem e eles lhe obedecem? Vamos fazer uma reflexão sobre esse texto. Amados, os discípulos, eles estiveram diante de uma tempestade, mas antes, Jesus e os discípulos tiveram um dia um pouco cansativo, muito, foi enfadonho para eles. Estavam no limite, precisavam descansar. Foi necessário Jesus despedir a multidão para que pudesse repousar um pouco. E ele disse aos discípulos: passemos para outra
margem do lago. O lado oriental do lago era pouco habitado e Jesus queria escapar às multidões a fim de descansar e conversar com os seus discípulos, mas só poderia fazer isso num lugar tranquilo. Por isso que foi necessário ele dizer: despeça as multidões e vamos, olha que Jesus foi com eles, vamos para a outra margem do lago. O outro lado é pouco habitado. Vou poder ficar à vontade com vocês, conversar com vocês e também descansar. Mas devido ao dia ter sido muito enfadonho, cansativo, Jesus dormiu, chegou a adormecer. O Salvador estava sujeito às limitações humanas. E o cansaço, devido ao seu ministério, o esgotou. Por isso que ele precisou repousar e dormir um pouco. Mas enquanto Jesus dormia, começou uma grande tempestade. Não era coisa incomum na Galileia. O lago fica a 224 metros abaixo do nível do mar e está cercado de colinas. Então, quando o ar nas elevações resfria ao fim do dia, ele desce pelos declives das montanhas até o lago e ali provoca uma agitação violenta. E quando aquela agitação violenta começou a entrar no barco querendo fazer naufragar, eles correram para buscar socorro. E o único socorro estava em Jesus. Eles estavam, diz o texto, correndo perigo de morte. Iam naufragar, porque o vento era tão forte, levantava ondas violentas, e essas ondas entravam e inundavam o barco. Dá até para imaginar a cena, o vento contorcendo um barco para um lado, contorcendo para outro, a água entrando, ali causou pavor e desespero nos discípulos. Se viram completamente perdidos. Aí onde mostra o quanto somos dependentes de Jesus. Eles correram para Jesus, mostrando a sua dependência. E também demonstrando que o poder para salvar está somente em Jesus. Estamos perecendo, disseram eles. A tempestade devia ser incomum, ameaçadora para amedrontar pescadores experimentados. Eles eram homens experimentados no mar, mas aquela tempestade foi diferente de todas as outras que eles já enfrentaram. E nos conta o relato sagrado que, despertando Jesus, levantando-se Jesus, repreendeu o vento, repreendeu o mar e causou grande admiração entre eles. A ponto de perguntarem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amados irmãos, diante dessa pergunta, nós gostaríamos de questionar, fazer alguns questionamentos também. Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordem e este lhe obedecem? Para o cristianismo, a tradição cristã, ali era o próprio Deus. Dizem até, Jesus é o próprio Deus. Por isso que ele ordena e o mar e os ventos lhe obedecem. Será que esse também era o pensamento dos apóstolos? Ali era o próprio Deus? Na teologia hoje, moderna, ensina-se Jesus é o próprio Deus, por isso que ele falava com tanta autoridade. Mas os discípulos tinham um pensamento diferente dos teólogos modernos da atualidade. Em outro episódio, envolvendo também um forte vento, quando Jesus despede a multidão, e os discípulos percebem que Jesus está andando sobre o mar, já pela madrugada, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu também vá ter contigo, andando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele percebe a fúria do vento,
o vento batendo com ímpeto contra ele, contra o barco, Pedro começa a afundar e grita: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Jesus estende a mão, levanta Pedro, que está afundando, e diz: homem de pequena fé, onde está a tua fé? E a Bíblia nos conta, no livro de Mateus, que ambos entraram no barco e o vento cessou. Mateus 14, 33. Então, os que estavam no barco o adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Se você ler Mateus completo aí, o capítulo inteiro, você vai perceber que eles, Jesus e Pedro, entraram no barco. Acalma o vento. Então, a forma de adoração aí, de homenagear, de reverenciar Jesus, foi chamando-o de: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles não estavam dizendo: aqui é o próprio Deus, mas sim, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Esse era o pensamento dos apóstolos com relação à pessoa de Jesus, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Extraímos também um texto interessante de Mateus 15 a 16, 15 a 17, onde existe também algumas indagações. Quando Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Alguns já haviam dito: tu és Elias, tu és um profeta, tu és Jeremias. E quando Jesus pergunta: vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, muitas vezes as pessoas dizem: Pedro era ousado. Mas Pedro não foi ousado neste momento. Pedro foi usado pelo Espírito Santo. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, amados, o que eu gostaria de deixar para vocês nesses textos é que Jesus é realmente o Filho de Deus. Essa era a visão dos apóstolos, o pensamento dos apóstolos. Eles conviveram com Jesus. Eles não podiam ter uma ideia diferente. Viram Jesus como Filho de Deus. Foi revelado a eles que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus não é o próprio Deus. O próprio Deus é o Pai do Filho. E uma vez que o Pai dá autoridade ao Filho para curar, para dar vista aos cegos, para libertar cativos, para perdoar pecados, para ressuscitar mortos, também dá autoridade para repreender os ventos e a tempestade quando necessário. Então, todo o poder que estava sobre Jesus foi dado pelo Pai. É tanto que o texto de Isaías diz que sobre Jesus estaria, e Jesus até diz isso, o Espírito Santo, para que ele pudesse fazer essas obras. Então, Jesus estava ungido com o poder do Espírito do Pai. E ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É o próprio Deus? Não. É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, porque esta é a revelação das Escrituras. O próprio Deus revelou que ali estava o seu Filho, repreendendo o mar e as tempestades. Amados, uma coisa que me chamou a atenção foi: vamos para a outra margem do lago. Que lição poderíamos tirar desse verso para nós, hoje, na atualidade? Imagine, nós estamos com o barco da nossa vida navegando no lago do pecado. É isso mesmo, navegando no lago do pecado. E Jesus quer nos levar para a outra margem. Na outra margem é o lugar de descanso, é o lugar de repouso, é o lugar onde o pecado não vai estar presente.
Mas enquanto nós navegamos no lago do pecado, nós enfrentamos tempestades, furacões, ondas violentas batendo contra o barco de nossa vida, querendo fazer a nossa vida naufragar, afundar. Nós vemos aí a Covid-19, inundou muitas vidas, querendo fazer naufragar. Muitos de nossos irmãos foram acometidos, mas, assim como os discípulos clamaram naquela tempestade, Jesus, fica de pé, vem cá, socorre-nos, somos dependentes de ti. E quando Jesus se levantou e ficou de pé, o vento se acalmou, a fúria das ondas cessaram e tudo se fez grande bonança. Assim também foi na vida de muitos nossos irmãos. Irmãos que tinham apenas 30% de vida, 70% dos pulmões comprometidos, na UTI, e quando seus familiares clamaram, eles também clamaram, Jesus os socorreu, repreendeu a tempestade da Covid-19, repreendeu a fúria das ondas e eles foram resgatados, chegaram do outro lado, são e salvos. Jesus ficou de pé diante do barco para que acalmasse a tempestade. Na hora que a tempestade entrar na tua vida, no teu barco, querendo fazer naufragar, pede para Jesus ficar de pé na tua frente. Que é quando Jesus se levanta, se você levanta Jesus diante de você, não há fúria de vento, não há violência de ondas que ele não possa acalmar. Se nosso barco aqui está navegando no lago do pecado, lembremos-nos de que isso é um processo. As provações que vêm é um processo para aperfeiçoarem a nossa fé. Nós aqui estamos no processo de santificação. No lago do pecado, estamos no processo de santificação. Mas o nosso barco está rumando para o outro lado da margem. Vamos chegar ao processo de glorificação. Nesse processo de glorificação, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais inundação, porque essas coisas têm passado aqui durante o período em que o nosso barco, o barco de nossa vida, ainda navega nesse lago contaminado pelo pecado. As águas para onde nós vamos, que é a outra margem do lago, eu chamo até de Canaã celestial, as águas cristalinas, as águas puras, lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem desgosto, nem decepção. Porque ao chegarmos lá do outro lado, toda lágrima terá sido enxuta dos nossos olhos. É quando, usando uma analogia, né? Deus abre o seu guarda-roupa, tira de lá um lencinho e enxuga toda lágrima dos nossos olhos. E ali haverá grande bonança. O importante é nós chegarmos do outro lado do lago. E tem um segredo para isto. O segredo é andar na presença de Deus com Jesus na sua vida. Eu gostaria de ler um texto para vocês que também está no Salmo 107. Salmo 107. Nós extraímos também uma joia de texto, como diz o irmão Mário, aí uma pérola. Vamos ler completo, de 27 a 30, que mostra sobre a profissão daqueles que presenciam os milagres de Deus. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor. Esses viram seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Subiam até o céu, desciam até aos abismos. No meio dessas águas, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, no meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas.
Alegraram-se porque elas amainaram, e ele os conduziu ao porto ansiado. Amados, esse é o texto, é a mensagem que eu gostaria de ter deixado para vocês. Lembremos-nos de que, na tradição judaica, somente Deus poderia acalmar a tempestade. Na tradição cristã, Jesus acalma a tempestade, porque ele recebeu a autoridade do Pai. E como Filho de Deus, tem essa autoridade para acalmar. O mais importante de tudo é que em qualquer navegação, tanto aqueles que exercem sua profissão em navio, que presenciaram os milagres de Deus em alto mar, acalmando a tempestade, também na nossa vida cristã, nós também presenciamos Jesus fazendo milagres e acalmando a tempestade, e ambos chegarão ao porto desejado, com segurança. Portanto, coloque Jesus de pé diante do barco de sua vida e deixe ele controlar o barco, porque quando ele controla o barco com segurança, nós chegaremos ao outro lado do lago, a Canaã celestial. Não há tempestade, não há vento, não há furacão, não há ciclone que possa fazer a tua vida, a tua fé naufragar. Jesus é o piloto essencial e o único que pode conduzir com segurança o nosso barco. Portanto, meu amado, aceite o convite de Jesus. Passemos para o outro lado da margem. Vamos a Canaã celestial, confiando que Jesus, o Filho de Deus, está contigo todos os dias para acalmar toda e qualquer tempestade e te conduzir com segurança ao porto ansiado. Que Deus te abençoe, que abençoe a mim, abençoe nossos familiares, para que cada dia de nossa vida possamos despertar e quando qualquer tempestade vier, possamos clamar a Jesus, como fez o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Socorre-me, como disse os apóstolos. Estamos perecendo. E Jesus está pronto para te socorrer e te conduzir à eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.